O software FirstMile, desenvolvido pela empresa israelense Cognite, tem a capacidade de monitorar a geolocalização de até 10 mil celulares por um ano. A ferramenta ela não tem acesso às mensagens ou ligações, porém ela manipula o protocolo SS7 das operadoras de telefonia para rastrear alvos. E ao enganar a estação rádio base, o programa solicita a localização de um número específico. E essa empresa israelense que criou esse software, ela teve seus serviços utilizados também pelo governo do Sudão para perseguir opositores, conforme um relatório da Anistia Internacional. E aqui no Brasil, a ONG Data Privacy solicitou uma investigação sobre o uso dessa ferramenta FirstMile usada pela ABIN. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de agosto de 2024, são 10 horas da manhã. O novo escândalo envolvendo Bolsonaro desta semana é tremendamente bizarro. Por que fiscalização de rodovias precisaria espionar pessoas? Não há uma mísera semana em que não surja um novo escândalo envolvendo Bolsonaro. A cada dia fica mais claro que o Brasil viveu, entre 2019 e 2022, o governo mais corrupto e antidemocrático do pós-redemocratização. Contudo, o escândalo dessa semana é absolutamente inacreditável. A polícia encarregada de fiscalizar as rodovias do país, coibindo infrações de tráfego e crimes ao longo dessas rodovias, comprou equipamento usado em espionagem. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. De Anderson Torres a Mauro Cid, decisão sobre o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal amplia a lista de acusados dissoltos por Moraes. E essa lista culminou, como se sabe, na sexta-feira, com a soltura de Felipe Martins, o último bolsonarista graúdo que estava preso. Mas agora o assunto é este sujeito aqui, que foi preso depois de um ano, que foi solto depois de um ano preso. E ele foi solto um dia antes de completar um ano de prisão. A soltura dele colocou o bolsonarismo de cabelo em pé. Eles estranharam o timing em que Moraes soltou o ex-chefe da PRF, o Silvinei Vasquez. Por quê? O Silvinei Vasquez era o chefe, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e é atribuído a ele e ao ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, a condução de um plano que se suspeita foi determinado que fosse implantado por Jair Bolsonaro para garantir a sua vitória nas eleições de 2022. O Anderson Torres e o Silvinei Vasquez usaram a Polícia Rodoviária Federal para fazer operações de fiscalização, blitz nas estradas, só que foi tudo no dia do segundo turno da eleição de 2022 e concentrado tudo no Nordeste. Poucos dias antes de essa operação acontecer, cerca de um mês antes dessas operações acontecerem, o Anderson Torres e o chefe da Polícia Rodoviária Federal estudaram o mapa da eleição em primeiro turno de 2022 e ali foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal que eles marcaram nesse mapa os locais onde o atual presidente Lula tinha vencido no primeiro turno. E com as blitz feitas praticamente só no Nordeste, foi feito muito pouca coisa no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte do país. As operações se resumiram ao Nordeste, foi uma operação gigantesca. Recentemente descobriu-se que essa operação foi feita
só no Nordeste e conseguiu barrar milhões de eleitores do Lula na região Nordeste, que é uma região grande do país, não é? E a região onde o presidente da República, o atual presidente da República, tem o grosso do seu eleitorado. Bom, esse escândalo já era conhecido e os bolsonaristas estranharam que a soltura de Moraes tivesse a ver apenas com isso. Mas um novo escândalo surpreende o cenário político, os analistas políticos, porque traz um fato inusitado. Mas além do caso das blitz na eleição, havia também a compra de blindados, não é? Havia também a compra de blindados e o Ministério Público Federal denunciou esse senhor aqui por fraude na compra de blindados imprestáveis para a Polícia Rodoviária Federal. Então veja bem, isso aqui tem a ver com a próxima notícia que você vai ver aqui. A Procuradoria da República do Rio de Janeiro denunciou o Silvinei Vasquez e mais 7 investigados por fraude na compra de 15 viaturas da empresa Combat Armor Defense, cujos os sócios também foram denunciados. O Ministério Público Federal ainda requer a prisão preventiva dos empresários. Por quê? É um negócio de 94 milhões de reais, tá? A compra desses blindados dessa empresa Combat Armor. São quase tanques de guerra ali, blindados, não é? Algo que nunca se viu a Polícia Rodoviária do Brasil, pelo menos, ou de qualquer parte, usar esse tipo de coisa, e eles estão parados. Essa compra de quase 100 milhões de reais está parada no pátio, em um pátio da Polícia Rodoviária Federal, sem uso, porque não há o que fazer com esse equipamento. E o Silvinei foi pedir emprego ao sair da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi pedir emprego para os donos dessa empresa que estava vendendo esses blindados no país, e essa era uma das razões dele estar preso, não é? Por conta disso, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal quer concluir até o fim do mês, notícia do dia 8, agora, semana passada, que a Polícia Federal vai concluir até o fim do mês o inquérito sobre a ação da PRF no segundo turno das eleições, que vai constar da denúncia contra Bolsonaro, a denúncia ônibus, não é? Vai ser uma denúncia gigante aí, cheia de vários inquéritos reunidos em um só. Mas agora aparece algo que dá a impressão de ter correlação com essa notícia aqui. Os bolsonaristas estranharam o timing. O Alexandre de Moraes soltou esse sujeito após 364 dias preso, não é? Faltando um dia para completar um ano. E agora descobre-se que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal comprou o software usado na BIM paralela. Veja que loucura! A Polícia Federal investiga a contratação sem licitação da empresa israelense Cognite pela Polícia Rodoviária Federal. Além de apurar se a corporação utilizou software de espionagem durante as eleições, o inquérito apura a suspeita de lobby de uso de software. A Polícia Federal abriu uma investigação porque essa empresa não fabrica isso, é software de espionagem. E uma das suspeitas é pelo fato de um agente da PRF ter pago em fevereiro de 2018 uma viagem para o então diretor-geral da PRF, Renato Antônio Borges Dias, e sua esposa Silvia Barros, para Tel Aviv, em Israel. A Polícia Rodoviária Federal fala em férias. Procurada pelo UOL, a PRF afirmou que a viagem ocorreu durante o período de férias do sujeito. 2 meses após a viagem, uma equipe da PRF fez uma missão oficial a Israel. O que é que a Polícia Rodoviária Federal, que tem que cuidar de estradas, foi fazer em Israel?
Isso durante o mandato do Bolsonaro. A PRF diz que não tratou da contratação de softwares e equipamentos. A Polícia Federal não acredita. Por quê? Vamos entender. Aqui é uma matéria da Agência Pública de 2023, de outubro do ano passado. Como a empresa de espionagem israelense, alvo da PF, se espalhou pelo poder público no Brasil. O uso de ferramentas de monitoramento virtual da empresa israelense Cognite não se restringe à BIM, alvo da Operação Última Milha desencadeada pela Polícia Federal. A operação, que cumpriu 25 mandados de busca tal, ela faz parte de uma investigação maior que mostra que governos estaduais, principalmente do campo da direita, como os de Goiás, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso, estão na gestão bolsonarista de Silvinei Vasquez, também renovaram contratos para obtenção de produtos da Cognite nos últimos anos. A ponta do iceberg está na edição do Diário Oficial da União de 1º de dezembro de 2017, na qual consta o primeiro registro de contratação pelo governo Temer, e que foi aí o equipamento de espionagem que foi usado pela BIM paralela. Mas o que acontece é que essa reportagem, para resumir, que a reportagem é longa, ela denuncia que essa empresa israelense, num lugar onde o Bolsonaro tem muitos contatos, muitas relações, não é? Que é Israel, com o atual governo de extrema-direita de Israel, essa empresa se entranhou no poder público e fazia vendas, e está se apurando do quê? Não é? Então veja que essa operação da Polícia Federal não vem de agora, e o fato de o Silvinei Vasquez ter sido solto pode significar que ele abriu o bico sobre muita coisa. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.